Bom, pessoal, no vídeo anterior a gente teve um corte justamente a hora que eu ia começar a fazer a verificação aqui dessa aplicação derivada aqui para ver se era uma transformação linear. Vamos fazer agora então, tá? Dando então a continuidade. Eu vou pegar então meus vetores iniciais. Quem vão ser ali os meus vetores u e v? Né? Então eu tenho aqui, vetor u vai ser uma função f, vetor v vai ser uma função g, e lógico, vetor u mais v vai ser f mais g. Tá? A imagem de u é a derivada dele. A imagem de v é a derivada a imagem de v é a derivada de g. Né? U é derivada de f, v é derivada de g. A derivada da soma, por definição lá no cálculo, a derivada da soma é a soma das derivadas de duas funções. Isso quer dizer que a primeira condição está satisfeita, porque a derivada da soma deu f' mais g', que é a soma das duas derivadas aqui. E se eu tenho aqui alfa vezes u, é alfa vezes a função f. Então, vou multiplicar a função f por uma constante. Quando eu aplico a derivada no produto de uma constante vezes a função, eu tiro essa constante da derivação. Eu vou derivar só a função e depois vou multiplicar pela constante. Ou seja, eu tenho que a derivada, ou a transformação aqui, né, para mim, de alfa u é igual a alfa vezes a transformação derivada de u. Garantiu a segunda, já tinha garantido aqui a primeira condição, então sim, D é uma transformação linear. Legal? Ó, mais um exemplo aí que vem lá do cálculo também. Usando aí de novo espaços vetoriais polinomiais, né? O V é um espaço vetorial Pn, ou seja, de grau menor ou igual a n. E agora o meu espaço vetorial W é dos reais, ou seja, a resposta que eu vou ter no final é um número real. Por quê? Porque a transformação que eu estou usando agora, olha só que interessante. T de f é a integral definida de f dt de A até B, com A e B pertencentes aos reais. Ou seja, eu estou definindo um número real ali. Por isso que o meu conjunto, meu espaço vetorial contra domínio, vai ser ali o W só os reais. Ok? Então, a cada polinômio f associa a sua integral definida t de f em reais. A pergunta novamente é, essa transformação t é linear? Vamos tomar aí duas funções f e g iniciais, lógico que a soma delas é f mais g. A imagem da u, ou a imagem da função f, vai ser a integral definida de f, né? Integral de f dt, enquanto que a imagem de g, ou do vetor v, é g dt. E lógico que a integral da soma, por definição, a gente já sabe isso lá do cálculo, é a soma das integrais. Opa, mas se a integral da soma é a soma das integrais, eu estou fazendo a soma das duas imagens. Então a imagem da soma é igual à soma das imagens. Primeira condição, satisfeita. Vamos para a segunda condição. Vou pegar aqui alfa u, ou alfa vezes a função f. Então a integral desta função alfa vezes f, na integral vale a mesma coisa que a derivada. Uma constante que está multiplicando, eu puxo para fora da integração. Então eu vejo mais uma vez que a imagem dessa transformação aqui, alfa u, é alfa vezes a transformação de u. Logo, esse tipo de situação, essa transformação, também é uma transformação linear. Bacana, né? Bacana. Então a gente viu aqui que derivação é uma transformação linear, se você pensar em espaços vetoriais polinomiais. Vimos também que a integração é uma transformação linear, pensando em espaços vetoriais polinomiais. Agora vamos ver o conceito da matriz associada à transformação. Esse é um conceito que a gente vai ver bastante, tá? Especialmente mais para frente, a gente vai ver que tem uma matriz de transformação. Mas inicialmente a gente já consegue olhar isso aqui, ó. Seja uma matriz A, então é uma matriz aqui com 3 linhas, 2 colunas, certo? É uma matriz 3 por 2, que determina a transformação do R2 para R3 através desta operação. Ou seja, eu vou pegar o vetor V e eu vou multiplicar a matriz A pelo vetor V. Matriz A vezes V. Lógico que para o vetor participar dessa multiplicação, ele vai estar no formato coluna, ok?
Então, ao invés de eu pensar o vetor V, né, que é um vetor do R2, ao invés de eu pensar o vetor V, por exemplo, como x1, desculpa, o V a gente geralmente usava o 2, né, x2y2, eu vou pensar ele assim, x2, y2, no formato de uma coluna. Por quê? Porque aí eu consigo fazer essa multiplicação. Uma matriz 2 por 1 aqui. Então, se eu pego uma matriz 3 por 2 e multiplico por 2 por 1, o resultado vai dar uma matriz 3 por 1. Então, eu espero o T de V, né? O T de V para mim vai ser uma coluna com 3 valores aqui, né? Alfa, beta e gama, sei lá, por exemplo. Então vamos lá, vamos enxergar isso aí. Tá? Então, peguei dois vetores, U e V, o x1, y1 na coluna, o V, x2, y2, e a soma deles, x1 mais x2, y1 mais y2. Ok? Quem vai ser a imagem de U? Eu vou pegar essa matriz e vou multiplicar o U. Então, linha vezes coluna, x1 mais 2y1. Linha vezes coluna, menos 2x1 mais 3y1. Linha vezes coluna, 4y1. Legal? Quem vai ser a imagem do V? Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Então, x2 mais 2y2, menos 2x2 mais 3y2 e 4y2. Como é que fica a soma dessas duas imagens? Essa imagem mais essa imagem. Então, aqui é a soma. x1 mais 2y1 mais x2 mais 2y2. Somou a primeira coordenada, a primeira componente com a primeira componente do outro. Segunda com a segunda e terceira com a terceira. Beleza? Consequentemente, eu tenho que essa soma pode ser reorganizada, né, e escrever assim. x1 mais x2 mais 2y1 mais y2. Aqui, na segunda coordenada, eu posso colocar o menos 2 em evidência, fica menos 2 que multiplica x1 mais x2. Colocar o 3 em evidência, que multiplica y1 mais y2. E na terceira coordenada, colocar o 4 em evidência. E aí fica claro para mim que esta resposta ali é a imagem desta soma vetorial. Então, T de U mais T de V é igual a T de U mais V. Tá ok? Além disso, eu preciso verificar a segunda condição. Então, eu vou pegar uma matriz alfa U, que a minha seta ficou no meio, deixa eu apagar aqui. A matriz alfa U, então, vai ser alfa vezes x1, alfa vezes y1. A transformação dela vai dar tudo isso daqui. Só que quando eu olho aqui no primeiro termo da matriz, ali no primeiro elemento da matriz, eu tenho dois termos com alfa. Posso colocar o alfa em evidência. Também na segunda linha, também na terceira linha, né? Só tem um termo só, mas eu posso tirar esse alfa daqui. Então eu posso reorganizar isso assim. Alfa multiplica x1 mais 2y1, alfa que multiplica menos 2x1 mais 3y1 e alfa que multiplica 4y1. Tirando esse alfa então da matriz, já que ele é um elemento comum que multiplica as três linhas, eu posso colocar ele na frente multiplicando a matriz toda. E aí estaria garantido que a imagem de alfa U é igual a alfa vezes a imagem de U. Ok? Então, também garantimos que essa é uma transformação linear. Beleza? É assim que se verifica se uma transformação é linear, pessoal. É quando você então pega dois vetores iniciais, a soma deles, verifica que a soma das imagens é igual à imagem da soma e que a imagem do produto de um vetor por um escalar é igual a esse escalar vezes a imagem deste vetor. Ok? Uma observação interessante é que sempre, olha só isso aqui, sempre que eu pegar uma matriz M por N para determinar uma transformação do Rn para o Rm, vê que a ordem está trocada aqui, tá? É importante isso aqui, porque lembra que o vetor que eu vou colocar lá para depois achar a imagem é um vetor que tem que ter um número de linhas igual ao número de colunas desse, por isso que está trocado, tá? E aí vai dar um número de linhas igual a esse aqui, como imagem. Tá? Então, M por N é uma transformação de N para M, tá bom? Onde a imagem é dada por A vezes V, o produto da matriz A para um vetor V do Rn,
Essa transformação sempre é linear. Sempre é uma transformação linear. E esse tipo de transformação pode ser chamado de multiplicação por A. Tá bom? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa matriz A aqui, que é também chamada de matriz da transformação linear. Para fechar esse vídeo, antes da gente dar sequência depois, você pode perceber também uma propriedade interessante. Quando a gente fala aí de transformações lineares, a gente mostrou que a imagem da soma de dois vetores é a soma das suas imagens, e também que a imagem do produto de um escalar vezes vetor é o escalar vezes a imagem do vetor. Consequentemente, a gente chega nessa propriedade aqui. A transformação linear de uma combinação de vários vetores é a combinação das imagens de cada um desses vetores separadamente. Ou seja, ao invés de eu fazer a combinação inteira para daí fazer a transformação, eu posso fazer a transformação de cada pedaço, cada vetor, separadamente, multiplicar pelo seu coeficiente na transformação e depois somar. Isso é válido em todas as transformações lineares. Beleza? Vamos dar uma paradinha aqui, para o vídeo também não ficar muito extenso. E no próximo vídeo a gente volta com mais exercícios envolvendo especialmente essa questão dessa última propriedade.